Do neocórtex no homem, como ele apareceu. O homem é uma organização biológica, é um ser vivo e está sujeito a todas as consequências desse processo evolutivo. O conhecimento do homem é fruto desse processo evolutivo. A vida é um processo de aquisição de conhecimento. Na apresentação passada, falei sobre o aparecimento do cérebro emocional, que é o cérebro do mamífero, que é o cérebro límbico, que permitiu o aparecimento da individualização, da consciência, a individualização do ser vivo. Essa individualização do ser vivo ocorre no mamífero. O mamífero, portanto, é um processo, é uma organização biológica que já tem consciência de si mesmo. A vida continua agindo sempre na sequência de aquisição do conhecimento deste meio externo, em especial com o aparecimento da consciência. Este conhecimento do meio externo passa a ter uma dimensão diferente, além da criptografada nos códigos genéticos, passa a ter um conhecimento que se coloca numa dimensão diferente, que é a dimensão do conhecimento. Esse conhecimento sai da matéria quando se tem a individualização, a consciência. O conhecimento inicia seu processo de sair fora da matéria, de passar a existir numa dimensão diferente, que é a mesma dimensão da vida, de conhecimento, é a dimensão da consciência. A vida continua seu processo evolutivo acima dos mamíferos. Em especial, um certo mamífero, proto-homem, não é macaco, não, um mamífero proto-homem que existia em cima das árvores e vivia em cima das árvores. Esse mamífero que vivia, esse proto-homem mamífero que vivia em cima das árvores, era uma organização biológica muito peculiar. Não tinha muitos predadores, porque em cima das árvores ele não tinha muitos predadores. Tinha uma alimentação fácil das frutas e dos ovos dos pássaros, ou dos animais, dos répteis, dos ovos dos répteis, e vivia sobre as árvores. Ele começou a adquirir um conhecimento bastante interessante. Vivendo em cima da árvore, o proto-homem mamífero podia ver embaixo na floresta o que iria acontecer com um certo animal que ia ser comido por outro. Então ele podia ver uma coisa que é a antecipação, ele poderia ver uma coisa que ia acontecer. Essa consciência, então, deste proto-homem arbóreo, tinha essa característica muito interessante dele poder ver o que ia acontecer. Aí isso chama-se antecipação. Com o fim das florestas africanas, este proto-homem mamífero arbóreo caiu na savana. Na savana africana, este proto-homem arbóreo era totalmente inviável. A vida
aproveitando-se de que esse proto-homem arbóreo que caiu na floresta era uma organização biológica bastante interessante, sem grandes predadores, pôde criar nele um novo artefato evolutivo, um novo conjunto de neurônios que se sobrepõem ao seu cérebro emocional. Esse conjunto de neurônios que se sobrepõe ao seu cérebro emocional é o neocórtex. Não é o córtex, porque o córtex existe mesmo até nos répteis, mas é o neocórtex. Esse neocórtex formou-se através desta qualidade que esse proto-homem arbóreo tinha, que é a antecipação. Ele podia antecipar os acontecimentos. Essa antecipação de acontecimentos que ele via, que ele imaginava, provavelmente ele via e também imaginava, tinha necessidade de ser guardado em algum lugar do seu cérebro, da sua organização biológica. Então esses novos neurônios criados acima do cérebro emocional foram armazenando esses conhecimentos da antecipação. Isso é muito interessante, porque a antecipação se localiza principalmente na parte frontal. E o que faz diferença do homem para os símios é exatamente o crescimento desta zona frontal. Esse crescimento da antecipação passou a ocorrer dia e noite. E esse crescimento dia e noite fez com que fossem se criando neurônios em todo o neocórtex para guardar este conhecimento. Então nós vemos que a antecipação foi o recurso utilizado pela vida para criar este neocórtex. Para guardar conhecimento, como se fosse um computador guardando conhecimentos. Essa guarda de conhecimentos foi criada através da percepção emocional. Então, todo o neocórtex é uma grande quantidade de neurônios capaz de comportar todo o conhecimento evolutivo guardado no cérebro reptiliano ou na organização reptiliana. Então a vida criou o neocórtex, que é um conjunto de neurônios capazes de suportar todo o conhecimento evolutivo. Ele não tem todo o conhecimento evolutivo, mas tem a potencialidade de suportar todo o conhecimento evolutivo. Por isso a grande quantidade e a grande potencialidade do neocórtex. No entanto, ele foi formatado, ele é um computador que guarda dados, mas esse computador foi formatado através do cérebro emocional. A formatação desse neocórtex é feita através das diretrizes determinadas pelo cérebro emocional. Então a formação dele, como eu disse, ocorreu pela antecipação e depois a criação de potencialidades de neurônios potencialmente guardadores de conhecimento, mas eles se estruturam de uma forma de acordo com a necessidade do cérebro emocional. Então nós chamamos de catapulta emocional a criação do neocórtex, que é feita através da formatação pelo cérebro emocional. É o cérebro emocional que vai formatar o nosso neocórtex. Assim, nós podemos ver e podemos entender já certas coisas do nosso conhecimento que nos parece difícil de entender. A observação, o foco
de Freud na sexualidade é basicamente clara e muito clara nessa formação do nosso neocórtex. O nosso neocórtex foi formatado pelo cérebro emocional, ele tem uma necessidade extrema e uma formatação para se reproduzir. E é bem interessante nós observarmos que toda a nossa vida parece mesmo um verniz de sociedade, mas que busca quase sempre a reprodução e a sexualidade. São aspectos bastante interessantes dessa formatação que ocorre no neocórtex. Outro aspecto dessa formatação do neocórtex é o que nós vemos em Jung, são os arquétipos. Os arquétipos são caminhos de neurônios que ficam como designados dentro da formação do neocórtex, porque ele foi formatado através dessa catapulta emocional. Então vão ter certos caminhos que são já designados ou sensibilizados dentro desse neocórtex. Esses caminhos sensibilizados dentro do neocórtex são exatamente os arquétipos de Jung. Então nós estamos vendo que o homem é um ser vivo. E um ser vivo que tem a intenção de adquirir conhecimento desse mundo externo e passar esse conhecimento desse mundo externo por uma nova dimensão do conhecimento, que é a consciência. Uma organização, e nós temos o cérebro, que é uma matéria. Nós temos a mente, é um processo, e o cérebro é uma organização. Da próxima vez vou falar especificamente sobre esse processo da mente. Quem quiser ter mais algum entendimento sobre isso, pode encontrar no site biocentrismo.com.br, que tem uma bastante série de explicações sobre essa sequência. Muito obrigado.